Bom, pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Participando dessa 16ª Jornada de Psiquiatria, aqui do Paraná. E, bom, a gente vai mudar um pouco a ótica do que a gente tem conversado aqui. Então, vocês tiveram várias palestras já sobre questão de psicofarmacologia, né, alguns aspectos clínicos muito específicos. E a ideia aqui dessa mesa é a gente discutir um pouco sobre como que a inteligência artificial e as novas tecnologias estão influenciando esse nosso campo da psiquiatria e da saúde mental como um todo. Bom, eu quero iniciar essa discussão pensando no seguinte cenário. Vamos pensar quando a gente precisa fazer o diagnóstico de um paciente, né? O que a gente faz? O paciente, em geral, vai chegar no consultório e a gente vai começar a explorar a fenomenologia dos transtornos, qual que é a queixa do paciente, que tratamentos já foram tentados anteriormente, no caso desse paciente, história familiar e por aí vai. E, a partir disso, a gente pensa, então, em hipóteses diagnósticas. Mas eu quero adicionar um novo elemento para essa discussão, que é o fato de que, hoje em dia, a gente está hiperconectado, né? Então, saiu dados recentes do IBGE, que a gente tem, então, quase que 90%, 88,9% das pessoas com mais de 10 anos têm um aparelho celular. E esse aparelho celular que a gente tem nos acompanha praticamente pela totalidade do dia, né? Não sei vocês, mas pelo menos comigo, ele praticamente está o tempo todo no meu bolso. E esses dispositivos, tanto os celulares, mas outros dispositivos inteligentes, como, por exemplo, os relógios que a gente utiliza, eles estão a todo momento coletando algum tipo de informação. Bom, então, quando a gente pensa nos celulares, pensa nos relógios inteligentes, a gente tem muita informação sobre nós mesmos nesses dispositivos. Então, os relógios, muitas vezes, quando a gente sai para andar de bicicleta, sai para fazer uma corrida na rua, eles estão lá registrando, né, como que foi essa nossa corrida, como que estavam os nossos batimentos, né? Tem parâmetros do sono nesses dispositivos, então a gente sabe se a gente dormiu bem, quantas horas a gente dormiu. A gente tem várias informações, né? A gente conversa com amigos, familiares, conhecidos, pessoas do trabalho, tanto por áudio, por texto. Então, tem muitos dados que vão sendo coletados ao longo dos dias e vão sendo armazenados nesses dispositivos. Além disso, a gente também tem dados de geolocalização, né? Então, talvez se a funcionalidade de geolocalização do celular de vocês está ligada, o celular está coletando os dados, né, que vocês estão nesse momento aqui no teatro. Bom, e além disso, além de que a gente tem esses dispositivos que a todo momento estão coletando dados em tempo real e esses dados estão sendo processados, a gente tem que entender que houve um salto tecnológico muito grande nas últimas décadas. Eu gosto bastante de xadrez, então eu trouxe essa analogia aqui do Deep Blue. O Deep Blue, para quem não sabe, é um supercomputador que foi desenvolvido pela IBM para disputar no xadrez, em uma época que havia muita discussão no mundo do xadrez se as máquinas seriam capazes de vencer no xadrez, né, do ser humano. Então, foi desenvolvido pela IBM esse computador em 96, foi a primeira versão desse computador, desse supercomputador, para disputar com o então campeão mundial, Garry Kasparov, no xadrez. Na primeira versão, o computador não foi capaz, então, de vencer, né? Ele venceu uma partida, empatou 2 partidas, mas perdeu 3. Em 97, esse computador foi atualizado, e, na verdade, ele não é um supercomputador, mas, como vocês veem na imagem, ele é um cluster, né? Um conjunto de vários supercomputadores, então tinha 30 dessas torres, era o que compunha o, então, supercomputador. E, em 97, então, ele foi capaz de vencer o, então, campeão mundial, Garry Kasparov, né? Ele venceu 2 partidas, empatou 3 e venceu, então, o match contra o, então, campeão mundial. E só para fazer uma comparação, olhem só a diferença em alguns parâmetros desses 2 dispositivos. Aqui na direita a gente tem um Apple Watch da série 9, foi lançado em 2023, então a gente tem uma diferença aqui de mais ou menos 2 décadas, e olhem só, a gente foi de um peso de 1,5 toneladas para 50 gramas aqui desse dispositivo que fica no nosso pulso.
e o poder de processamento aumentou em 4 vezes, apesar de toda essa diferença. E a gente tem uma eficiência energética muito maior. Então, o celular aqui, né, a gente consegue já intuitivamente pensar isso, mas ele gasta 15.000 vezes menos energia do que aquelas torres para montar um supercomputador. Então, hoje em dia, a gente consegue processar dados muito mais rápido e é muito mais barato armazenar toda essa quantidade de dados que esses dispositivos estão coletando. E aí, isso abre uma porta para a gente discutir sobre saúde mental digital. E um dos aspectos que envolvem isso é a gente poder pensar em um fenótipo digital. Então, eu comentei agora com você sobre esses dados que são coletados em tempo real nesses dispositivos. Então, a gente tem dados de geolocalização, parâmetros do nosso sono, dados de atividade, dados de texto, áudio, que a gente troca com outras pessoas no celular. E isso é capaz, então, de criar uma assinatura única de cada pessoa, de como que ela se comporta digitalmente. E, de alguma forma, hoje já existem algumas iniciativas que buscam associar essas assinaturas únicas digitais, ou seja, a forma como a gente se comporta, interage com o digital, associar com o nosso bem-estar e com transtornos psiquiátricos. E, para isso acontecer, todos esses dados que são coletados precisam, de alguma forma, serem transformados em algum tipo de insight. Então, a gente precisa pegar esses dados e transformar em conhecimento. E, para isso, entra a inteligência artificial. Então, esse é um campo da engenharia e da computação que visa o quê? Capacitar máquinas, sistemas computacionais, a realizarem tarefas que, originalmente, necessitariam de inteligência que a gente entende como inteligência humana. Então, quando a gente pensa em tarefas como aprender, solucionar problemas, perceber, né, então, existe todo um campo para tentar criar robôs que conseguem enxergar e perceber estímulos. Então, tudo isso passa pela inteligência artificial. Claro, além do dado e do algoritmo de inteligência artificial para processar esses dados, a gente precisa da expertise técnica. A gente não consegue pensar em saúde mental digital sem pensar no papel dos profissionais de saúde, juntamente no desenvolvimento desse campo. Bom, mas eu quero fazer um disclaimer aqui, né, que a inteligência artificial, isso para já despreocupar alguns de vocês que podem estar com esse tipo de preocupação, que a IA ela não vai substituir o psiquiatra nem o psicólogo, mas ela pode reformular a forma como a gente interage com alguns aspectos do processo de cuidado em saúde. Então, como a gente detecta doenças, como que a gente prediz determinados desfechos, como que a gente personaliza o tratamento dos pacientes e como que a gente entrega o cuidado em saúde. Então, a minha ideia aqui é ilustrar um pouco para vocês e expor algumas das aplicações que a gente já tem na saúde mental de aspectos tecnológicos e da inteligência artificial e onde isso pode nos ajudar. Aqui eu trago 4 frentes principais. Então, a primeira delas, predição de diagnóstico e prognóstico. Então, aqui a gente pode pensar em calculadoras de risco. Então, que são modelos que a gente desenvolve de inteligência artificial para tentar prever qual que é a probabilidade de um paciente, por exemplo, daqui X meses ou daqui X anos, desenvolver um determinado transtorno psiquiátrico. E para a predição de prognóstico, a gente pode pensar, por exemplo, em calculadoras que vão verificar qual será a probabilidade de um paciente apresentar uma tentativa de suicídio no próximo ano. Ou qual será a probabilidade desse paciente apresentar uma nova internação psiquiátrica. A gente pode também pensar em prever recorrência de episódios de humor, no caso dos transtornos de humor, e por aí vai. A gente também tem uma frente de intervenções digitais. Aqui a gente pensa no seguinte: vamos pensar no processo terapêutico, seja com um psicólogo ou também plano de tratamento junto de um clínico, do psiquiatra. Muitas vezes, na psicologia, a gente vai atender os pacientes ali
uma vez por semana. Às vezes, dependendo do caso, o psiquiatra vai ver o paciente presencialmente uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, e por aí vai, né? E todo esse período onde a gente não consegue estar naqueles 50 minutos ali presencialmente com o paciente, ou até de forma digital, mas a gente consegue ter um contato mais direto e perceber vários aspectos específicos daquele caso, o paciente fica muito mais desassistido. E as intervenções digitais servem justamente para preencher, ou tentar preencher, essa lacuna. Predição de resposta ao tratamento. Aqui entra toda uma parte de psiquiatria de precisão. Então, existem vários modelos que são desenvolvidos, criando assinaturas a partir de dados genéticos, para tentar verificar, será que existe alguma medicação que esse paciente está mais propenso a responder melhor em comparação à outra? Então, essa também é uma outra frente que a gente tem. E monitoramento de sintomas, que vai muito naquela ideia de intervenções digitais, onde um aplicativo de celular, por exemplo, né, pode ser utilizado para você estender esse cuidado com o paciente e conseguir cuidar melhor dele. Bom, então entrando em um exemplo específico de predição de diagnóstico e prognóstico, vamos pensar no caso do transtorno bipolar. Então, o transtorno bipolar, a gente tem um dado na literatura que mais de 60% dos pacientes reportam 1 a 4 diagnósticos prévios ao seu diagnóstico correto de bipolaridade. Bom, então aqui a gente já entende que existe uma barreira, né, uma limitação no que diz respeito ao diagnóstico diferencial. Uma dos principais desafios no diagnóstico diferencial é principalmente no início do transtorno bipolar, onde a gente precisa, muitas vezes, tentar fazer uma diferenciação entre a depressão unipolar e a depressão bipolar. Bom, porque é muito comum que, no início da bipolaridade, a maioria dos pacientes apresentem como primeiro episódio de humor um episódio do espectro da depressão. Bom, um estudo que a gente fez durante o meu mestrado, nós desenvolvemos, a partir de uma amostra comunitária de jovens adultos da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, nós coletamos dados de mais de 1.000 pacientes, então dados sociodemográficos, dados clínicos, e nós almejamos, então, criar um modelo preditivo para tentar identificar quem seriam os jovens adultos que, após 5 anos, desenvolveriam o diagnóstico de transtorno bipolar. O que a gente achou foi bastante interessante, então nós encontramos algumas variáveis, né, que foram importantes para a predição desse desfecho. O modelo teve quase 80% de acurácia. Então nós encontramos variáveis como uso de cocaína ao longo da vida, menor status socioeconômico, um aumento na frequência sexual, então variáveis que a gente já entende como sendo marcadores do transtorno, mas as variáveis mais importantes foram, então, sintomas subsindrômicos de depressão. Então, o paciente sentisse um fracasso, sintomas de tristeza subsindrômicos e a hipótese diagnóstica de episódio depressivo. Bom, isso mostra, então, que existe, de fato, uma lacuna no que diz respeito a diagnóstico diferencial de transtorno bipolar e depressão unipolar. Essa é uma revisão sistemática que foi publicada nesse ano, certo? Com vários estudos que fizeram a partir da fenotipagem digital, então a partir daquela assinatura digital que eu comentei anteriormente com vocês, de tentar ver, classificar que pacientes que com depressão estavam, né, dentro do espectro da unipolaridade e quais estavam no espectro da bipolaridade. Bom, essa foi uma revisão interessante, que eles incluíram 21 estudos, certo? E grande parte desses estudos trabalharam apenas com um tipo de dado, ou dado de áudio ou dado de vídeo, que era coletado a partir dos dispositivos móveis. No entanto, teve um estudo que se destacou, que foi publicado no ano passado, que foi o único estudo que fez uma abordagem multimodal.
O que é isso? A abordagem multimodal é que incluiu dados de vários formatos diferentes, de várias fontes diferentes. Então, incluiu não só dados de texto, mas de áudio, expressões faciais, ritmo cardíaco, que era coletado através de um dispositivo inteligente no pulso do paciente, e movimento dos olhos. E esse foi o modelo, entre todos os que foram incluídos nessa revisão, que teve a maior acurácia. Então, isso nos indica que talvez a gente criar uma assinatura digital com a maior quantidade, a maior variedade de dados, seja o que consegue deixar esse tipo de modelo mais acurado. Aqui, então, é uma imagem desse estudo de 2024, especificamente. Então, ele foi desenvolvido a partir de uma assistente virtual com um avatar. E aí, claro, o avatar não era somente essa personagem feminina, mas ele conseguia se moldar de acordo com a preferência do usuário, do paciente que estava utilizando. E aí, esse avatar, então, ele conversava com o paciente, fazia algumas perguntas triviais, não necessariamente perguntas relacionadas ao bem-estar do paciente, mas através de todos esses dados que iam sendo coletados nessa avaliação breve, eles conseguiram 90% de acurácia na hora de diferenciar depressão unipolar e bipolar. E aí a gente entra nessa parte de intervenções digitais, que podem ou não se utilizar de inteligência artificial. Mas esse aqui é um campo que está muito associado, porque a minha ideia aqui é mostrar para vocês que essas iniciativas com tecnologia, elas podem, de alguma forma, facilitar e estender o cuidado que a gente já oferece para os pacientes. Então, esse é um aplicativo que eu tive o prazer de participar num ensaio clínico que foi realizado com ele. Ele se chama Thrive, Saúde Mental Digital. Ele está nas lojas de aplicativo da Google Play e da Apple Store. E é um aplicativo, então, que foi criado por pesquisadoras, então, lá em Porto Alegre, certo? E aqui a gente tem 3 telas desse aplicativo, e ele foi um aplicativo que portou para o universo digital técnicas que já são utilizadas e validadas da terapia cognitiva comportamental. Então, lá na esquerda, na ponta, vocês conseguem ver a tela de ativação comportamental, né, que é essa técnica que a gente utiliza em muitos casos de depressão, né, para que o paciente, então, aos poucos, comece a se reengajar nas atividades que muitas vezes ele perdeu o prazer de fazer, e por aí vai. Aqui na tela do meio, a gente tem a tela de psicoeducação. Então, a gente tem questões relacionadas à depressão e tristeza, a sono, a ativação comportamental, pensamentos, e por aí vai. E aqui na direita, a gente tem a técnica do registro de pensamentos para o digital. Essa aqui, da direita, ela foi especialmente um destaque, né, por parte dos profissionais que vieram a utilizar, porque muitas vezes, quando os psicólogos passam a tarefa de registro de pensamentos para esses pacientes, então, para que eles, durante o dia, anotem uma situação que aconteceu no dia deles, anotem qual que foi o pensamento automático, qual que foi a emoção, o comportamento desse paciente, né, diante dessa situação. Quando isso era passado, essa atividade, e o paciente tinha que fazer isso no papel, né, o engajamento, né, a adesão para esse tipo de técnica era muito menor. Agora, quando você coloca isso para dentro de um dispositivo que, na grande parte das vezes, está dentro do bolso do paciente, é muito mais fácil que ele simplesmente pegue o celular e, puxa, vou aqui digitar, né, e preencher. E a adesão a esse tipo de técnica acaba sendo muito maior. Esse, então, foi os resultados aqui, eu vou trazer alguns resultados do ensaio clínico que foi conduzido com esse aplicativo, certo? Então, a gente tinha 3 braços de tratamento nesse ensaio clínico. A gente tinha o braço do aplicativo, o braço da terapia TCC em grupo online, e a gente tinha um braço de lista de espera. Bom, aqui eu trouxe só um resumo, né, dos resultados em relação aos sintomas depressivos e aos sintomas ansiosos,
do braço do aplicativo, e a gente observou em ambos os desfechos uma redução. Mas eu quero focar, né, no dado que a gente tem mais robusto aqui da literatura, que é essa revisão sistemática que foi publicada nesse ano, com intervenções de saúde digital para transtornos mentais. Bom, o que a gente achou nesse estudo é muito interessante. E foi uma revisão sistemática, na verdade, uma umbrella review. Então, é uma meta-análise de meta-análises, né? Então, aí está no nível mais elevado de evidência que a gente tem na ciência. Bom, e o que a gente encontrou foi o seguinte. Aqui em cima, nessa meta-análise da parte de cima, que está com a letrinha A, ali eu deixei marcado os 2 desfechos, então, que se observou significância estatística. E essa primeira comparação é contra comparadores ativos. Então, tratamento usual e tratamento ativo. E se viu, então, que teve uma redução significativa nos sintomas de depressão e do transtorno de ansiedade social. E o mais interessante é que quando a gente olha na parte de baixo, ali nos comparadores passivos, então, quando se comparou o uso de intervenções digitais com lista de espera, aí teve uma redução de sintomas em todos os diagnósticos que foram analisados. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar daqui? Né? A gente tem, então, algum tipo de resposta contra tratamento usual em depressão e ansiedade social, mas quando a gente compara contra não fazer nada, né, parece que ainda assim existe uma utilidade no uso desse tipo de tecnologia. E aí, os aplicativos eles também podem nos ajudar no monitoramento de sintomas. Então, vamos pensar no seguinte cenário. Né? Então, a gente tem uma sessão com o paciente, e às vezes passa 1 semana, passa 2 semanas, 3 semanas, 4, e volta o paciente para uma nova sessão. E aí a gente chega e pergunta, como é que você passou nessas últimas semanas? Né? Como é que você passou nesse último mês? Muito provavelmente o paciente nem vai se lembrar como é que ele estava, talvez 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, talvez vai lhe dar um relato mais associado a como ele estava se sentindo na última semana ou nos últimos 2 dias. Então, existe um gap aqui, muito associado muitas vezes ao próprio viés de memória, mas existe uma dificuldade aqui de a gente fazer o acompanhamento longitudinal desse paciente, muitas vezes, quando a gente encontra ele 1 vez por mês, 1 vez por semana, 1 vez a cada 2 meses. Então, aqui entra a utilidade dos aplicativos, que pode servir como uma extensão do terapeuta, a fim de coletar dados que possam servir tanto para o paciente se automonitorar, mas também para o terapeuta ou o profissional de saúde conseguir saber melhor o que está acontecendo no quadro daquele paciente. Então, hoje existem aplicativos que, inclusive, conseguem gerar gráficos de evolução desse paciente. A própria Apple desenvolveu o Apple Health, então, que tem um sistema que faz perguntas diárias para o paciente, perguntando como é que ele está se sentindo, e consegue gerar já relatórios baseados nesse tipo de informação. Então, essas podem ser informações que não vão mudar drasticamente a forma como a gente conduz, mas pode, de alguma forma, estender o cuidado para o paciente e fazer com que a gente consiga criar estratégias melhores. E eu queria comentar brevemente com você sobre alguns desafios e limitações dessas aplicações que eu trouxe para vocês. Então, acho que, em relação aos modelos preditivos que eu mostrei para vocês e que o Dr. Tiago vai comentar, né, no desfecho de suicídio mais especificamente, a gente tem um grande problema de viés e fairness. Né? Então, o que acontece com o viés? Vários desses estudos são desenvolvidos com amostras ocidentais, amostras com boa educação, industrializadas, ricas. E muitas vezes, quando a gente tenta utilizar esse tipo de modelo preditivo com amostras nas quais são muito diferentes da amostra a qual esse modelo foi treinado, o modelo não vai funcionar bem. Será que se a gente pegar esses modelos que são desenvolvidos na Europa, na América do Norte, e aplicar na nossa população latina, será que eles vão performar da mesma forma? Eu digo para vocês que não, até porque existem estudos que
validam isso que eu estou expondo para vocês. Tem questões éticas envolvidas, então questão de privacidade, consentimento. Então, quando a gente aplica um modelo que prevê, por exemplo, que o paciente tem um alto risco de apresentar uma recorrência de um episódio de humor, o que a gente faz com essa probabilidade? O que a gente faz com essa predição? Então, são coisas que a gente vai ter que começar a pensar e criar novas estratégias. A ideia é essa, a gente cria novas estratégias, mas vem problemas junto com elas, questões que a gente precisa pensar. A questão de dependência é muito importante a gente pensar também, porque muitos dos pacientes hoje em dia já utilizam algumas dessas técnicas por conta própria, isso é algo que eu vou comentar brevemente agora na sequência. E a gente tem uma grande heterogeneidade intradiagnóstica. Então, a gente pensa no transtorno bipolar, que eu comentei para vocês anteriormente. Existem milhares de apresentações diferentes do transtorno, combinações de sintomas diferentes que a gente pode observar. Então, a gente criar um modelo único para tentar prever o diagnóstico é algo que fica complexo por si só. O problema em si que a gente está tentando resolver, ele não é nada fácil. Então, em relação a essa questão de viés que eu comentei para vocês, esse foi um estudo que foi publicado no ano passado sobre disparidades em relação aos estudos clínicos que são desenvolvidos com inteligência artificial ao redor do mundo. E o padrão que a gente vê aqui é um padrão que a gente já esperaria, baseado no que eu acabei de comentar para vocês. Então, grande parte dos estudos são desenvolvidos na China e nos Estados Unidos, que são as grandes potências econômicas. A gente teve, quando esse estudo foi desenvolvido, se eu não me engano, apenas um estudo que tinha sido conduzido no Brasil, e a gente tem alguns estudos também espalhados ali pela Europa. Então, tem um viés ocidental bastante grande. E aí, quando a gente olha a questão econômica dos países, aí 3/4 dos estudos são realizados nos países de alta renda, e o que não é feito nesses países, então, é nos países de média a alta renda. Então, a gente tem ainda um grande viés em relação aos locais onde esses modelos são feitos, são criados e desenvolvidos. E aí, só pincelando alguns aspectos éticos, essa questão da dependência que eu comentei para vocês, esse é um artigo que a gente submeteu recentemente, certo? Que fala sobre o potencial de dependência desses modelos de inteligência artificial em relação aos pacientes. Então, existem já pessoas que têm companheiros virtuais, companheiros amorosos, românticos, com esses chatbots, com essas inteligências artificiais. A gente mapeou como alguns das potenciais causas, como sendo a própria solidão, a falta de conexões sociais, os próprios transtornos psiquiátricos muitas vezes levam a esse tipo de desfecho, a curiosidade, questões de restrições de tempo para ter relações humanas, de humano para humano, e sintomatologia depressiva e ansiosa. Mas, então, isso é algo que a gente tem que estar atento também, porque talvez até pacientes de vocês já estejam utilizando desse tipo de tecnologia para se autotratar. Então, isso é algo que a gente tem que se apropriar justamente para entender quais que são os riscos e aonde que isso pode, de fato, servir como uma extensão do tratamento, uma extensão do terapeuta. Existem modelos desenvolvidos por grandes empresas, a própria Google, desde antes de 2020, já desenvolve modelos específicos para a área médica, mas isso é algo que vem sendo discutido mais agora no pós-2020. E, para fechar, então, pessoal, eu queria só mostrar para vocês um framework que a gente criou como sugestão de como implementar esse tipo de tecnologia, que é o que a gente chama de clínica digital. Então, a ideia é que não se exclua, então, a forma como a gente realiza o tratamento atualmente. Então, lá na esquerda, vocês podem ver, as sessões de terapia ou as sessões com clínico, elas se mantêm, seja online ou presencialmente, e elas são o momento onde o terapeuta ou o clínico, de fato, vai focar no paciente com toda a sua atenção plena. A gente tem, daí, os aplicativos podendo ser com uma extensão do terapeuta. Então, a gente tem aqui, tanto do ponto de vista de monitoramento, seja com
ativos, ou seja, o paciente responder questionários para que eu acompanhe como que o humor dele tem evoluído, como que tem oscilado, ou até mesmo com os dados passivos, com esses modelos de inteligência artificial que eu comentei para vocês. E aí a gente tem toda a parte de intervenção, onde a gente consegue utilizar de aplicativos também para que o paciente consiga criar novas estratégias e tenha mais recursos nos momentos em que ele não vai ter acesso direto ao terapeuta. E o terapeuta ou clínico pode servir como um curador para dar ajuda em relação à tecnologia e simplificar essa coleta de dados na hora de monitorar o paciente e por aí vai. Então, a ideia aqui é que a gente se aproprie desse tipo de tecnologia, porque a gente não vai deixar de ser uma ponte essencial entre esses aplicativos e o paciente. A gente vai servir nesse papel de curador. E as perspectivas futuras, então, são que o cuidado ele cada vez mais vai ser híbrido, ou seja, a gente vai integrar o que a gente já sabe com essas novas tecnologias. Os chatbots, então, que eu comentei para vocês, muito provavelmente, num futuro próximo, a gente vai ver esses chatbots servindo como assistentes, seja do clínico ou seja do paciente, como extensão do terapeuta. A psiquiatria de precisão, então, essa combinação de grandes bancos de dados com neuroimagem, genética, fenotipagem digital, né? Existem vários estudos com grandes prontuários eletrônicos, existem estudos dinamarqueses que trabalham muito com esse tipo de dado. Eles vão também estar nos ajudando a personalizar cada vez mais o tratamento. E a saúde mental, então, preventiva. Com a predição de risco, a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de qual que é a probabilidade de um paciente apresentar um desfecho ou outro a partir dos dados que a gente já coleta. Então, a ideia é a gente ter marcadores, talvez, parecidos com que outras áreas da medicina já têm. Por exemplo, a cardiologia com o colesterol, como um marcador para risco cardíaco e por aí vai. Então, em suma, pessoal, para concluir aqui, não me estender muito, a IALA não vai substituir a relação terapêutica. Eu não acredito em cuidado em saúde mental sem conexão humana. Então, para mim, isso é algo que vai ficar e tem que ficar, porque a gente não tem nada que substitua isso dentro da tecnologia. Então, vai contribuir como uma ferramenta. Então, a gente tem que almejar uma saúde mental mais preditiva. Por quê? Porque o foco em prevenção que esse tipo de tecnologia nos traz é muito grande. Mais personalizada, e aí com essa psiquiatria de precisão que eu comentei com vocês, com essa grande coleta de dados, e mais escalável e acessível. Então, pensando nesse dado que eu falei inicialmente para vocês, que praticamente 90% das pessoas com mais de 10 anos aqui no Brasil têm um celular, né, esse tipo de intervenção digital, mesmo que talvez para várias intervenções ainda não seja superior, a gente viu naquela meta-análise que eu mostrei para vocês que é bem melhor do que nada, né? Então, em locais onde existe uma grande restrição no acesso aos serviços de saúde mental, essa também pode ser uma possibilidade que vai mitigar essas lacunas de acesso. Aqui eu deixo duas dicas de leitura. Na esquerda, então, a gente tem um livro que foi organizado pelo professor Ives Passos, pelo Dr. Diego Rabelo e também pelo Dr. Flávio Kapczynski, que acabou de expor para vocês a apresentação dele. E a gente tem aqui um livro em português, né, que vocês até vão ver na banca de livros que tem ali fora, né, que é o livro Psiquiatria Digital, que foi organizado pelo Dr. Ives Passos e pela doutora Carolina Galois. Tive o prazer de participar dessas duas publicações em alguns capítulos. E são dois livros que abordam não só os tópicos que eu falei hoje durante essa exposição, mas também outros tópicos como os chatbots, que eu não pude abordar de forma mais aprofundada hoje, mas que e outras questões, inclusive em relação aos riscos que esse tipo de tecnologia pode ter. Esses dois livros são ótimas referências, certo? Então, a pergunta que eu deixo, a reflexão que eu deixo é a seguinte: em 10 anos, quem será que vai perceber a nossa depressão primeiro? Vai ser o terapeuta ou vai ser o celular ou o smartwatch, né? Então, essa é uma reflexão que fica em relação a quão rápido será que esse tipo de tecnologia vai evoluir.
Bom, então deixo aqui os meus contatos, que vocês viram inicialmente, né? Esse embaixo é o contato da minha empresa, que trabalha com consultoria, mentoria em análise de dados e metodologia em pesquisa em saúde. E em cima ali as minhas redes, os meus contatos, então fiquem à vontade se alguém quiser conversar posteriormente. Então agradeço a atenção de todos vocês.